Ai, vamos lá então assistir o vídeo do Kitsune falando de Osama Game, porque o Léo Juliano mandou e a gente acabou de ver o Osama Game inteiro por conta do Asgadriano, cara. Meu Deus do céu, cara. Uau, que dor. Vamos lá. Eu vou ser completamente sincero com vocês. O Osama Game é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Ponto. Eu só assisti o Osama Game porque, aliás, toda a minha experiência com o Osama Game, Jogo do Rei, a franquia... Fraco. É uma experiência toda pautada. Fraco. Você é fraco, Kitsune. Lhe falta mais System Writer na tua vida. Falta mais Platinum End pra você. Falta mais Aiko. Falta mais... Tsunlise. Você precisa de mais ódio. Rap Sugar Life, não. Falta mais Nagatoro. Nossa. Não, Nagatoro não. Não. Falta mais... Conception. Conception e o Osama Game dá uma briga legal, hein? Mushoku! Mushoku. Ai, meu Deus. Pautada no fato de que estão me pagando pra isso. Jogo do Rei, Osama Game The Animation, o tema deste vídeo, é a adaptação da continuação de Osama Game. Não existe um anime do primeiro mangá. Que bom. Eles adaptaram o segundo mangá. O primeiro mangá saiu pra JBC, na época que eu trabalhava na JBC. Eu só li Jogo do Rei, porque eu estava sendo pago para ler Jogo do Rei. Era o meu trabalho. Uau. E aí os caras decidiram fazer o anime da continuação, mas também. misturar os dois. Fazer ao mesmo tempo e não em ordem. Misturado. Peraí. O primeiro é o passado. E o segundo mangá é o presente. Jesus. Tá, a continuação e colocar Beleza. o primeiro como flashbacks no meio desse. E eu só assisti esse anime porque eu estou sendo pago pelos meus padrinhos. Também. Porque se vocês acompanharam todo o processo no Twitter, o Rafael Ritt, nosso padrinho, que tem um canal, o canal Socos Normais, assim, o canal Socos Normais, ele ganhou o bolão da Copa do Mundo. E aí ele escolheu o Osama Game. Ele tem um vídeo do Osama Game e ele adora anime ruim e mangá ruim. E ele escolheu o Osama Game. O urso, que ao contrário de mim, não é otário, não assistiu o Osama Game. Estou eu aqui, otário, comentando o Osama Game. É nóis. Eu também sou otário. Preguiçosas que eu já vi na minha vida. É muito preguiçoso. Sim, é uma das produções preguiçoso. mais patéticas, de valor de produção mesmo, assim, de qualidade visual e de animação. Na verdade não, cara. Na verdade não. Hoje em dia, o Osama Game, por produção, não pega a pior do ano, tá? Ele pega a top 10. Estúdio Eng tá fazendo um trabalho muito pior. O que a gente viu, Tsunlise, Jesus amado. A gente, cara, não chega. Hoje em dia, o Osama Game tá voando longe, tá? É uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Mas é patético. E realmente parece que ou as pessoas, ou os animadores, eu não acredito que sejam animadores ruins. Porque a gente tá ligado que não é uma questão de os caras serem ruins na maior parte do tempo, e nem de dinheiro que automaticamente gera animação boa. É uma questão de gerenciamento de pessoas e tempo. Ou as pessoas foram sequestradas pra fazer esse anime, ou eles Não, é My System Writer. fizeram todo o anime em um espaço de 3 horas. Porque ele é muito My System Writer. feio. Não tem nenhum esforço. Então eu também não vou ter nenhum esforço. Enquanto eu assistia ao Osama Game, eu ia mandando áudios pro grupo do Telegram dos padrinhos. Todos os padrinhos do VideoQuest já conhecem esse vídeo, 70% desse vídeo é por conta dos áudios que eu mandei. Eu tinha baixado os áudios pra relembrar tudo que eu falei, pra assistir o episódio final e fazer o vídeo final, e eu percebi que eu tinha feito 37 minutos de áudio de Osama Game. E eu não posso privar vocês de tudo que eu pensei em cada um dos episódios dessa maravilha da animação japonesa. Então o que eu fiz, com a ajuda dos nossos padrinhos, com a ajuda do nosso editor Diego, o que vocês vão assistir agora é, na íntegra, tudo que eu comentei de cada um dos episódios de Osama Game, do 1 ao 11, e depois no fim, eu agora falando do episódio final. Holy shit. Vai. Bom dia, senhores. Queria dizer que eu assisti o primeiro episódio lá do Osama Game. E... Bom, primeiramente, eu fujo de anime genérico por um motivo, né? Esse anime é o mínimo... É muito mínimo esforço. Muito, demais. Esteticamente preguiçosaço. A animação preguiçosa, o design de personagens, todos eles são péssimos. Um dos únicos personagens que tem um design mais ou menos diferentinho, que parece inclusive com o Goro da Linda Franks. Morre no primeiro episódio, spoiler pra quem não viu, também foda-se. E alguém falou, não estrague um spoiler do primeiro episódio. Eu realmente não sei o que tinha de tão surpreendente ali, mas talvez seja porque eu li o mangá prequel, né?
do Osama Game. Kitsune E tudo gravou no aquilo- aeroporto, não. Eu tava ligado. Esse é o tipo de coisa que acontece. Sei lá, Se a explicação gravou no meio da rua. do jogo do rei for a mesma do mangá, Kitsune estava indo trabalhar. vai ser interessante que eu vou ficar de ficou olho nesse tipo de coisa que gravando acontece, não áudio faz no nenhum meio da sentido com a rua. explicação. Acontece bastante isso no mangá. Por exemplo, esse cara explodindo em bolhas de sangue. Que, se for a mesma explicação, é mais uma das coisas que, pelo amor de Deus, aquilo não causa isso. Mas eu falei, esse negócio não vai me surpreender tanto assim. Mas é ruim. Como não surpreendeu? Como não surpreendeu? Porque é ruim, cara. Pô, e aí você também tá sacanagem, né, cara? É surpreendentemente ruim. 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 No metrô, o segundo episódio Aí foda-se. De Osama Eu Game. não vou aumentar e essa agora eles duração. começaram a misturar os dois animes. E eu tô tendo basicamente flashes do Vietnã com o segundo anime de Osama Game, que é o mangá que eu li na JBC, que é um dos piores mangás que eu já li na vida. Então, primeiramente, valeu, viu, Rafael Hit, seu enorme Muito filho bom. da puta. Mas é muito ruim, né? O problema do Osama Game é um misto muito estranho de muito esforço e nenhum esforço ao mesmo tempo, que eu não consigo definir muito bem. Mas o highlight pra mim... Não, o primeiro highlight é a mistura dos dois animes, nesse episódio, o começo da mistura. Mas o segundo highlight pra mim é a abertura desse anime, que é muito uma clara tentativa de ser um Death Note, né? De ter um rockão, um metalzão do mal. É da hora. Muito bobo, cara. Como assim? This is the end, this is the end. Pô, como assim, cara? Inacreditável. Ray. E essa tentativa de ser edgy, de ser pesado, de ser gore, com nenhum senso estético. Nenhum. É da hora. Pô, isso é estética. Estética. Eu acho que o problema não é esse. Também é, mas não é só isso. É da hora como tem aquelas cenas de enforcamento, e aí tem aquele close na língua de fora, close no cara se mijando. Mas nada no resto da estética bate com aquilo. Porque é tudo cor chapada básica, fotografia básica de anime qualquer. Não tem nenhum cuidado pra aquilo parecer diferente ou se encaixar com o gore da coisa. Porque o resto tá do tempo, melhor que os inclusive nesse animes momento de hoje específico, em também dia. é qualquer coisa. E tá melhor que Junji Ito. Então, Tá melhor que Toque Revoltadinhos. Ai. entrou o episódio 3. Espero que esteja muito barulhento. Eu quero mandar antes que eu esqueça essas coisas. Eu tô no metrô ainda. Ah, tá. É muito engraçado o jogo do rei, porque ele é muito mal feito pro tipo de coisa que ele quer fazer, sabe? Tem um tapa do cara, como chama? O Kenta. O Hit não vai nem lembrar o nome do personagem, porque pelo amor de Deus, né? Mas tem um tapão desse cara na menina que é a vilã, que é muito feio. Não tem impacto, não tem peso, não tem nada. São uns bonecos batendo um no outro. Quando ele Não, calma. Pelo menos as degolações aqui tem mais impacto que em Gokuraku, mas enfim. passa de uma história pra outra, não tem nenhuma diferença estética nem nada pra marcar que a gente tá vendo duas histórias, sabe? Não tem diferença estética, não tem transição, Kitsune. Não tem transição! A cena simplesmente acontece! Pô, eu tô no tempo real, vamos pro flashback, depois volta. É muito assustador, muito ruim. É assustador. E. Não, é Eu perdidíssimo. tô preparado pro tipo de coisa que acontece no jogo do rei, porque eu li o mangá e tal, mas eu não vou lembrar de coisas específicas. Eu tinha esquecido do plot twist da votação, quando abre o negocinho e tá escrito Kana. Ah, venci! Na verdade não pode escrito Kana. Desculpa, mas o meu voto é para o Naoya. Puta que pariu, que bagulho idiota, mano. Kitsune, você vai fazer eu relembrar tudo que eu vi hoje? O inferno pra você. Esquecido Né? completamente disso. E esse episódio ainda tem um momento que eu lembro. Esse sim, eu lembro claramente quando a gente tava lá na JBC, que é o momento do Naoya tem que fazer sexo até o fim do dia. E não tá especificando, como se eu não me engano acontece com alguém no jogo do rei do presente, desse anime. Não tá falando transar com X ou Y, ou transar com uma mulher. Tá falando sexo. Se o moleque é tão bonzinho, por que ele não deu a bunda pro amigo dele? Eu nem vi esse vídeo. E era exatamente isso que a gente tava falando. Abaixa a calça da bunda, caralho, é sexo. Mas a gente chegou à conclusão que tirar apenas a roupa já era considerado sexo, tá? A não ser que o jogo do rei, o rei não considere isso como sexo, porque sexo é homem e mulher. Vai saber, de repente o cara tá contando com o fato de que o rei é homofóbico, vai saber. Red Pill! A calça do cara. Pô, dependendo da sua definição de sexo, chupar o pau do cara já é sexo. É o que eu falei! Depende do que você considera, cara. O que você considera. Viu? Eu falei. É a minha, inclusive. Né? Bom, vamos lá. Barulho de trem aqui. Cru, Pela quarta cru, vez. cru.
Léo, obrigado pelo sub! Filho tá quase nascendo aqui. Rapaz, filho tá quase nascendo. Como assim o filho tá quase nascendo? Já há 11 meses, já nasceu. Já tá chorando, rapaz. Que episódio horrível, né? Tá. E, bom, tem esse... a cena do Que trem episódio? que eu tinha mostrado, que é, tipo, as proporções do cenário tão horríveis. É um cenário, sei lá, o maluco fez no The Sims e só deu uma coloridinha Não. The Sims é proporcional, tá? Nem vem. por cima. Um bagulho feio, fora de proporção, os personagens não parecem que faz parte daquilo, não tem sombra, é tudo cor chapada, a estética desse anime me incomoda demais. Eu acho que eu sempre fujo nas temporadas das coisas que parecem muito qualquer coisa, assim, né? O anime mais qualquer coisa que eu tô assistindo no momento é o Planet With. Planet With, e é qualquer coisa. Tá chovendo aqui dentro? Eu acho que tá chovendo aqui dentro. Dá um minutinho. Planet With é qualquer coisa, mas... Esteticamente falando. E mesmo assim ele tem alguma inventividade. E esse aí é só a raspa do tacho do mínimo do mínimo, sabe? A menina tateando pra frente quando o cara tá claramente à esquerda dela. As cenas, isso que me deixa nervoso nesse bagulho. Que são as coisas específicas que eu esqueci do mangá, né? Uma tentativa barata de te enganar pra te assustar. Que é muito... Não, pera aí, ele me engana. Ele me engana e ele me assusta, calma lá. patético. A cena da menina falando, eu sou o rei. E aí corta pra propaganda pra ela falar, não, eu não sou o rei. Mas isso vai ajudar alguma coisa. Aí depois... Qual foi a cena? Você cai numa quando ela maca. toca na menina e vem uma mensagem de texto dos pais do moleque. Você vai querer alguma coisa pra comer? Que inclusive é muito estranho. Porque essa é a única referência à existência de pais até agora. Que não tem adulto nesse mundo. O moleque tá lá, tem que perder alguma coisa. Não é que não existe adulto, não existe o mundo. O mundo não existe nada além do jogo. Tipo, é literalmente o mundo... É que nem Beyblade, não existe nada no mundo que não seja Beyblade. Importante. O moleque E ainda Beyblade faz bem com a isso. guitarra. Ele destrói o quarto. Com certeza fez um barulho do caralho, tava gritando também. Não tem pai, não tem mãe, não tem vizinho, não tem mundo. Não tem polícia, Só tem os não moleques. tem... Eles pegam o trem e não tem nenhuma... Ninguém para eles, ninguém pergunta. Não tem contexto, existe, eles são completamente não existe descolados mundo. da realidade. Fora o bagulho realmente... O óbvio, que vai ter que ser comentado praticamente todo episódio, até parar, e eu quero saber se eles vão parar alguma hora, eu gostaria muito. Que é essa porra de cortar de uma história pra outra, que ainda tem uma Para assim quando acaba a história. muito específica. E assim, começa com eles lá na rua, fala, não, eu sei de um lugar que pode nos ajudar. Aí fala da vilinha e o caralho, quatro lá. Que aí já teve eu já fiquei pensando que, porra, não tem nem a aventura da descoberta. Porque a história já tá solucionada, ele só precisa solucionar de novo, porque ele solucionou no primeiro mangá. Então, como a história já tá solucionada, ele fica adiando a solução. Ele não vai contar pra gente, só vai contar depois, mas não é como se ele tivesse que descobrir, porque ele já sabe. É só a gente que não vai saber por enquanto, né? E tem uma contagem no fim de todo episódio. Só que a contagem tá parada desde o primeiro. Porque a história do presente não anda. Então tem 10 mortos, 22 sobraram. Desde o fim do primeiro episódio, porque os 10 mortos foram no primeiro episódio. Então não faz contagem, meu caralho. Ou você anda com uma história ou você não anda. E não fica fazendo suspense e contagem regressiva com um negócio que você não vai desenvolver. Osama Game 5. Eu juro pra você que é tanta coisa que eu nem lembro tudo que eu ia comentar. Eu sei que o episódio não tem nada da trama do presente. Inclusive eles não têm a contagem regressiva, que eu reclamei no episódio anterior, eu acho que já não tinha antes. Porque, né? Já não tá mais contando aquela história, então não faz sentido aquela contagem regressiva. Ele tem aquelas mortes que, sabendo qual é a causa, já por ter lido o mangá, tô lembrando aqui que aquela causa não faz com que a pessoa exploda. Não é assim que funciona, mas tudo bem, vamos aguardar. E eu sei que eu tive um momento de muito choque, porque eu ainda tô na minha cabeça, eu vou insistir nisso, porque pra mim isso é o certo, de verdade, que tem uma história do presente e tem flashbacks. A história já quebrou isso. Sim. Porque antes estava todos os flashbacks, supostos flashbacks, focados no personagem principal. Mas aí tem uma cena muito casualmente de personagens secundários conversando. Não pensa sobre o isso. episódio é meio que focado neles, mais ou menos. Às vezes é tudo tão apressado que não dá pra exatamente focar em mostrar um monte de outras coisas. Não tem ótica. Mas agora o cara só tá realmente contando outra história, né? Não tem. Não é um existe. extra. É um centro. Que mais? Bom, mais uma vez, o moleque simplesmente investiga do nada e acha umas reportagens do jogo do anterior de 30 anos atrás. O que quer dizer que quando essas coisas acontecem, o mundo repara, até porque era uma vilinha, e os jornais ainda repararam nessa vilinha. Isso tá na cidade. É uma série de mortes. Não tem jornal, não tem polícia, não tem pai, não tem mãe, não tem desespero, não tem pânico coletivo, não tem nada. Não tem nem lógica entre o jogo, o processo. Eles saem de casa, pegam um trem, viajam. Mas pera, não, eu vou chorar com esse comentário aqui. Eu vou ter que chorar. Irmão, tu tá pedindo
algo mais conectado a uma verossimilhança de construção de mundo. Eu não tenho a porra de uma boa sequência de ações dentro da própria regra do jogo. Quiçá o mundo! Quiçá o mundo! Ah, não! A crítica é coerente pra caralho, mas pô, a gente não tem nem o mínimo da proposta do negócio sendo descorrido, quiçá o mundo, quiçá o world building, quiçá as coisas sendo conectadas de uma forma natural naquela situação, das mortes sendo contabilizadas, do mundo rodando e sendo um mundo mesmo, sabe? Não tem. Eu tô reclamando da porra da interpretação da regra do jogo que... se você fizer alguma coisa que não... Como que era? Que atrapalhe? Não era atrapalhe. Era... eu esqueci o negócio lá do choro. Você não pode chorar. Você não pode chorar. Ah, mas a regra tava escrito que não pode chorar? Não, né? Você não pode, foda-se. Você não pode fazer nada desnecessário. Desnecessário. O que é desnecessário? Não sei. Eu não sei. Tem tanta regra. Tem tanto jogo que... faz lá o bagulho. O que é o bagulho? Não sei. Quando eu faço, quando eu posso... Tipo, ter um pouquinho de processos da regra, beleza. E todas elas são jogadas no lixo. É que nem a porra do final lá. Mano, eu fiquei puto. Eu fiquei muito puto. Porque é o seguinte, eu cheguei no final, a regra era, vocês vão correr até o caralho a 4 lá, né? Vocês vão correr até lá. Qual é a regra? Você vai ter que correr no pé. Você não pode meio de transporte. O que acontece? Uns 2, 3 é carregado. Chega no final, eu pensei que eu ia ser recompensado quando tocou o bagulhinho e falou, opa, pera aí, tem gente que infringiu a regra. Não infringiu a regra. O brother carregou lá a garota de óculos até o final e foda-se. Correram por 24 horas e foda-se. Eu não vou reclamar que não tem polícia nesse mundo. Eu não vou... Isso daí é o mais superficial pra mim. É o mais superficial. Gente do céu. Importa. E tem as letras. As letras têm uma história engraçada. Porque as letras, cada um deles recebeu uma letra e eles tentam pegar todas essas caracteres, né? Uma sílaba. Uhum. E eles tentam pegar essas caracteres e formar uma frase pra ver o que isso quer dizer e tal. Eu não lembro exatamente no que isso vai dar. Eu lembro que isso deu um trabalho desgraçado na JBC. Isso deu num bagulho que até hoje pra mim é engraçado e não vai ter graça nenhuma pra vocês. Pra mim e pro Pedro é engraçado. Porque eu peguei pra fazer isso. Eu falei, não, deixa eu tentar fazer uma frase aqui. E aí eu fui tentando formar e tal, porque tinha que formar alguma coisa de briga, eu acho. E eu cheguei nas sílabas, na frase... Eu formei uma frase, sobrou umas sílabas e eu só formei uma palavra que não significa nada. E eu coloquei, eu acho que isso não foi pro mangá. Treta de criança Volengen. E a gente só ficava olhando treta de criança Volengen e a gente ria. A gente passou, sei lá, meses rindo de treta de criança Volengen no trabalho. Foi maravilhoso. Mas eu não lembro exatamente no que isso vai dar, sinceramente. Eu não sei que é obviamente uma bosta, mas enfim. Mano, DX! Obrigado pelo sub, meu querido. Pode ser interessante. Aí depois só... Eu tinha falado que tinha um momento que eu acreditei no jogo do Raid. Mas eu acho que, como os caras estão adaptando tudo apressadíssimo, né? Eles estão basicamente no volume 4 em 6 episódios, sendo que, na verdade, eles estão fazendo 2 histórias ao mesmo tempo, né? Eles devem ter pulado muitas partes. Porque eu lembro que teve um momento no mangá que eu pensei que ele tinha um tema. E eu pensei que ele estava realmente vendo essa hipersexualidade da adolescência, sabe? Porque tudo era sexual. Todos os desafios, todos os jogos de morte eram sexuais e sobre relações dos personagens na escola, né? Não. Tal pessoa tem que ficar com tal É o que eu falei, cara. Sexo aqui é power play. Sexo aqui é mecanismo de roteiro pra você causar consequência, pra você fazer ação, é usado como poder. Você troca isso daqui por Genkidama, é a mesma coisa. Pessoa, e as pessoas não se gostavam e tal. Eu pensei que era sobre isso. Mas não, ele não tá estudando nada. Ele tá usando pra criar situação extrema de violência e fanservice. Não tem nada ali sendo estudado. Não tem uma ideia por trás de nada. Não existe estudo. Mas eu acho que essa parte toda foi cortada. E como tudo isso é cortado, você não entende muito bem a relação entre os personagens, porque você não tá vendo a história por completo. É um resumo. E aí você tem aquela interação do cara lá do Brutamontes, que inclusive é muito engraçado, porque nessa história só tem 2 tipos de personagem. Tem completo psicopata pau no cu
ou completo idiota, né? Tá dividido entre esses dois grupos. E o Não, é o mesmo grupo. O psicopata também é idiota. O idiota também pode se tornar psicopata. É o mesmo grupo. Não, nem vem. principal, que eu já esqueci o nome, Nobuaki. Nem vem. O Dois Nobuaki, grupos é que muita Jesus Cristo. coisa. É o mesmo grupo. É o melhor ser humano que existe. O máximo. É isso que eu ia falar. O máximo que temos aqui é o protagonista herói. O resto, foda-se. E tem aquele negócio do cara com a menina. Com a... Ai, cacete. Eu não sei o nome, mas é a menina de um moleque que não gosta. Ah, essa menina me odeia e tal. Então a gente não vê essa relação. Essa relação não importa pra gente. Então tem toda uma interação entre personagens que a gente não viu e que decide a trama da história, mas foda-se, não importa, a gente não viu. Pulou. Fora que os jogos de morte são muito... Mesmo se criativos, pulasse. né? Nesse episódio, é literalmente... Bom, vocês jogam um dado e as pessoas morrem. É isso. Eu não vou pensar muito sobre isso. É isso. É sobre isso. Até 6 pessoas morrem. De repente menos. Ah, caiu 6. 6 pessoas. Ou que era mais provável se eles tivessem metade de um neurônio pra escrever esse negócio. Você fazia o gamble junto com a regra do jogo. A regra do jogo é uma merda, você subverte ela. Ah, vou jogar um dado. Ok, joga um dado sem face alguma. Não tem problema. Não tem problema. Você conseguiria fazer um dado de 6 faces, só que sem pontuação e jogar. Não tem problema. Um dado com a pontuação zerada, dava pra fazer. Mas isso também é utilizado? Também não é. Pessoas morrem. Que bagulho babaca, mano. É muito sem criatividade. E esse episódio, nossa senhora, assistam o comecinho, Não, pelo assista. menos. Eu não vou saber a minutagem da cena do dado, porque o dado em computação gráfica cai como se fosse chumbo, né? Poc, poc. Ele não bate no chão. E rola e tal, e você tem expectativa. Ele meio que cai como um 6, só como se ele fosse um bloco de concreto que alguém jogou já com o 6 pra cima. Mas no comecinho do episódio tem um carro, e os caras pegam um táxi, né? Tem o carro, e o carro, meu Deus do céu, eu esqueço como é anime vagabundo. Eu esqueço como funciona. É muito feio aquele carro, minha Nossa Senhora. Ai, que sonho do passado. Você não sabe como funcionam os cavalos hoje no mundo dos animes. Você não sabe. É o máximo da preguiça. Que bagulho Não é o horroroso, meu Deus do céu. máximo. Talvez eu tenha perdido detalhes pra comentar nesse episódio. 4 anos Ah, sim. atrás vocês É eram verdade. felizes. Foi revelado que é... A gente que é, era como é que chama? feliz 4 anos atrás. Um vírus hipnótico de autossugestão que faz as pessoas pegarem fogo e girarem a cabeça no pescoço. Como? Por quê? Como assim? Porque sim. E não tá muito claro. Pelo menos na explicação do anime, né? Não, porque tá no mangá eu claro. lembro que a gente tinha, a gente Com sabia. certeza tá claro. Essa coloração merda do anime deixa tudo claro. Ou escuro. Enfim. Que era um vírus de computador. Não tá muito claro se é um vírus de computador ou um vírus real. Na verdade, é um criatura, vírus né? Um organismo, real que vírus. virou de computador. Porque ele faz o pessoal nos laboratórios e a imagem de um vírus no microscópio e tal. Mas ela hackeou o bagulho, né? Inclusive, pelo amor de Deus. 2017. 30 Esse anime é ovos. 2017, né? 30 2017. E a menina hackeando, digitando muito rapidamente com um contador de 97% pra baixo. Vai tomar no meio do cu, né? Eu não sei se isso é pior do que o cara pesquisando na área de trabalho, tá? 30 ovos. 30 Vamos pra nossa ovos. sessão diária de Vai Tomar no Cu, Sama Game. Eu acabei de assistir o episódio 7. Pelo menos você viu Vai Tomar no Cu, Sama Game, que diferente. o anime só toma todas as decisões estúpidas. É inacreditável. Esse episódio, primeiro que eu não sei exatamente por que eles foram pra porra da Vilionaki. Se eu não me engano, na história anterior, no mangá, eles vão lá e investigam, tipo, vão em laboratório, ver o que aconteceu, pega registros e tal, descobrem coisas. Que o moleque já sabia. Aí eu não sei exatamente por que ele foi pra Vilionaki dessa vez, porque ele só falou, precisamos ir à Vila Yonaki. E aí eles vão, e aí o que ele descobre é que a menina, a Natsuko, é irmã da menina que ele gostava na história anterior. E é isso, Não serve né? pra nada. De pai. Não serve pra nada. Tava Esse no- arco da vila é Como é que chama? inútil. Meio que desenvolveu o bagulho. Mas isso Inútil. não ajuda em nada a solucionar o Inútil. jogo. Isso ajuda a gente a entender melhor a história, tudo bem. Mas não é pra isso que eles foram. Entender a história. Não é o personagem É não foi inútil. lá pra esclarecer coisa pro... Cara, esse arco, inclusive, é a coisa mais inútil do anime. Olha, é uma frase forte, inclusive, tá? É a coisa mais inútil de Osama Game. É uma frase forte. pro público. Ele tem que ir lá pra esclarecer coisa pra ele, né? Aí beleza, tudo bem. Os caras foram lá pra nada, pra ter informação que o moleque já tinha, porque ele já solucionou esse jogo antes. Sim, já tava Descobre essa solucionado. Ele já tinha informação do vírus, ele já tinha informação da vila, ele já tinha informação... Todas as informações que ele viu, já tinha. A única coisa que funcionou foi por causa da garota de cabelo vermelho. Que também não serviu pra nada. Que só serviu pra literalmente ele meter uma frase. Ah, eu namorava sua irmã. Ela... Ah, você namorava minha irmã? Foda-se! Segue o jogo. Beleza, então você jogou literalmente um arco inteiro de investigação no cu
por causa que ela meteu um foda-se quando você falou que, eu namorado da sua irmã, foda-se. E aí o resto do episódio é todo focado nos dois que estão acompanhando ele. E por conta desse anime ter tomado a decisão estúpida de dividir as histórias, e até agora a gente mal conhece esses personagens, tem um monte de cena que era pra ser emocionante que simplesmente não funciona. Que tem a menina gosta do cara, eu não sei até que ponto estava claro ou não, né? Porque os dois estão um do lado do outro, que a gente tem que supor que eles gostam um do outro. Funcionar a Aí a menina palavra pede forte. pra ele, pro cara dizer que ela é fofa e que gosta dela, e o cara se recusa. Custa, cara. Uma situação de vida ou morte. Não sei. E aí depois rola todo um sacrifício. Tem um momento onde eles estão morrendo, se arrastando, numa cena horrível. E tem uns flashbacks. E é engraçado que, pra mostrar que eles têm uma relação, né? E é engraçado que tem um flashback inventado, né? Deles torcendo pela Natsuko num campeonato escolar. Não tem. E Isso depois daí os rolou no flashbacks são o que primeiro aconteceu no episódio. jogo do rei que a gente viu, de cenas do próprio anime antes disso. Mas não é Então, tipo, toda a importante. relação deles eles estavam no mesmo lugar uma vez e agora estão participando desse jogo. Logo eles se amam. Caralho, que anime péssimo. Vamos lá, Osama Game 8. Mais um episódio merda, como sempre, que é um anime merda. Nesse rolou um jogo, eu não sei se sou só eu, mas é um jogo tão mal explicado, de pontuação, de quebrar dedo. Um jogo bobo do caralho. Tudo que... sei lá. Eu não sei. Interessante. Bom, é porque até agora teve só jogo idiota, né? De joga dado e esse número de pessoas morre. E aí ele tentou ser criativo e é só muito esquisito. É muito esquisito. Tem os... É literalmente a pessoa que não sabe pensar tentando pensar. E chegando na conclusão mais esdrúxula, ou num game mais esdrúxulo possível, pensando que é super inteligente, mas na verdade não. Na verdade não. É só mais um jogo esdrúxulo, onde você tá gastando mais do meu tempo e tentando fazer eu pensar um pouquinho mais da regra do jogo, que não tem regra. momentos que dependiam da gente ter passado tempo com esses personagens, mas o anime escolheu que ele fazia a gente passar 7 episódios longe de todo mundo. E aí tem um monte de coisa que a gente tem que meio que supor, que o anime acha que a gente viu e a gente não viu. Tipo a menina psicopata lá, Natsuko, falando, então eu acho que o Teru, esqueci, não, Teruaki é outro, não consigo lembrar o nome do personagem. Kenta. Mas o Kenta conseguiu o que ele queria, né? Morreu ao lado da sua amada. É a amada dele mesmo? A gente não viu isso. A gente supõe no outro episódio, mais ou menos. Mas a gente não passou tempo com esse personagem pra gente saber tudo. Tipo, todo mundo da sala sabia? É isso? Ela sabia? Sei lá. Aí... tem uns momentos que eles estão na rodinha do joguinho idiota lá. E o moleque pega na mão do Nobuaki e fala, confia na gente. E ele fala o nome desse personagem. E eu tenho quase certeza que é a primeira vez que ele conversa com esse personagem. Porque ele não conversou com ninguém. E aí começou o jogo. Então o Nobuaki conhece todo mundo, chama pelo nome, se importa com todo mundo, mas ele não falou com ninguém. Ele rechaçou todas as amizades possíveis. E aí, sei lá, tudo isso aconteceu em meio período de aula, né? Ele rechaçou todo mundo e aí começou o jogo. Desde quando ele conhece as pessoas? É um anime muito estúpido. Aí agora ele começou a contagem. Só que ele matou uns 7 personagens no episódio passado, no episódio 7. E aí ele continua a contagem, só que não matou ninguém nesse episódio. Ele usa essa contagem regressiva do pior jeito possível. Porque também ele não sabe controlar o ritmo dos acontecimentos, né? Inclusive, parabéns pro anime que ele deixa em preto e branco e você não percebe quem é quem. Porque o character design é tão ruim que o fato de estar em preto e branco só piora a situação de você saber quem que é quem. Parabéns, anime. Parabéns. Olha a cena dele. Pior. O Luiz me alertou isso. Eu tinha falado, o Luiz tava falando comigo. Falei com ele, porra, pelo menos dá uma diferença estética nas cenas de flashback, nas cenas do presente, sabe? Faz um sépia, coloca o presente com um tom mais azulado e o passado com um tom mais alaranjado, qualquer coisa do tipo. Ou faz um corte de cabelo diferente pro personagem principal pra mostrar que passou o tempo. Aí o Luiz mandou só espera esse negócio de corte de cabelo. E aí tem a cena esquisitíssima do moleque cortando o cabelo do outro. Que cena esquisita do caralho. Muito deslocada, sabe? Mas é porque a gente não conhece o personagem nenhum, não, né? negativo isso? Aí as coisas simplesmente acontecem, a gente não tem como saber que aquele personagem tinha o grande sonho de ser cabeleireiro. Bom, vamos lá. Osama Game 9. Episódio bosta, obviamente, porque todos os episódios são bosta. O foda desse momento é que ele depende muito da gente ter criado laços com esses personagens. Inclusive, a personagem solta a amiga da vilã. Solta por causa dos laços. Aleatoriamente, assim, que ela vai salvar a amiga dela. E parece que a série não percebe que a gente não criou laço com ninguém. Cara, não é por laço, é porque não é coerente. Tipo, eu sei, também é pelo laço. Também seria importante você tá conectado aos personagens, mas caralho, a lógica dos acontecimentos não existe. Tipo, eu poderia pelo menos bypassar a minha conexão com os personagens apenas por estereótipo, mas quando literalmente, nossa, eu vou quebrar o seu dedo pra você surtar, e pelo surto, né, pela sua forma quebrada que você vai começar a pensar,
você vai me defender. Essa é a lógica dela. Eu vou quebrar você pra você me defender. Eu vou te agredir ao ponto de você perder a noção da realidade, você criar uma síndrome de Estocolmo e me defender. Não é questão de você gostar ou não do personagem. Não é isso. É muito pior. Muito pior. E deu certo. É literalmente o roteiro fazendo um malabarismo enorme pra vilã ganhar. Isso daqui é um Diablo Ex Machina, tá? Literalmente. Todos os personagens que estão sendo importantes agora passaram 6 episódios longe. Eu não sei quem é quem, sabe? Isso daqui, inclusive, foi uma das piores Por exemplo, decisões de no ano roteiro passado do anime teve- inteiro. Que tem aquela cena artificialérrima do moleque cortando o cabelo do personagem principal pra gente criar a... Nossa, tem um cara com uma boina do... Inclusive, eu acho, realmente eu acho, que essa resolução é pior do que a explicação do vírus. Porque a explicação do vírus é algo não testável. É algo que só acontece. E é literalmente algo imposto. Jojo. E esse daqui não, é uma resolução pra a vilã cair. Literalmente, se você não faz isso, não tem vilã. E a progressão da história vai mais suave até o final, sem precisar de um antagonismo. Então, literalmente, você sequestra desse ponto pra frente da história, não porque você tem um elemento místico que é a regra desse mundo sobre o vírus, mas porque você literalmente fez a vilã ganhar, sem nenhum bom motivo, e daqui pra frente você tem esse cone, esse Diablo Ex Machina que vai atrapalhar toda a progressão da história, que vai cagar completamente a progressão narrativa dentro da empatia. Porque você vai ficar jogando conflito em cima disso e você não vai conseguir criar nenhum traço de personalidade, de empatia daqueles personagens, porque vai ter uma empota foda que faz isso. Tanto que o protagonista com a outra maluca lá que tava com ele e ficou todo aquele momentinho, eles tiveram até um momentinho bonitinho. Até tinha alguma frufruzinha ali. Só que tudo isso foi pro caralho. Quer dizer, não foi pro caralho, porque o sec-sec não rolou entre eles. Mas, enfim. O Jotaro, aqui, aí tá de fone, não vai ouvir. O cara tava com uma boina preta com aquela plaquinha com a mãozinha do Jotaro, tá ligado? Olha só. Enfim. Teve que ter aquela cena hiper artificial do moleque cortando o cabelo pra gente, olha só, ele tem um sonho, ele vai perder esse sonho e sacrificar. Agora teve um flashback artificialérrimo da amiga da vilã. Seria melhor com o nego E carregando. aparentemente tem que acreditar que ela fez tudo Sim. aquilo. O plot, Porque um dia o arco da a corrida vilã chamou ela seria pro menos pro imbecil. clube de corrida. E é isso. E agora Inclusive, poderia eu melhorar o Sama Game com esse arco da corrida. Porque se não tem uma vilã, e é literalmente todo mundo tentando correr pra sobreviver, você torna a progressão trágica, a jornada, uma tragédia muito maior. Porque se você precisa matar um a um, você criaria um subterfúgio, ou um recurso ali, pra uma regra, né? Uma situação que todo mundo... sobrou 10, 8. Todo mundo falou, olha, a gente vai ser amiguinho até o final. Só que a gente vai escolhendo um a um pra morrer, porque a gente tem uma jornada gigantesca, onde a gente vai se preocupar com o recurso, com a nossa saúde. Cara, essa reta final de você ter um grupo de pessoas que precisam andar quilômetros até chegar num lugar por causa do jogo, não é uma ideia por si só idiota. Ela se torna muito mal utilizada por conta que você tá literalmente cagando completamente toda a sua dinâmica e perdendo o que você poderia fazer com isso. Porque se todo mundo tivesse juntinho, unido e falar, ó, acabou a vilã, daqui pra frente é uma progressão pra morte. Porque não tem mais vilã. O único vilão agora se tornou o próprio jogo. Então a gente literalmente acaba com os conflitos, a gente se une pra tentar manter manter o mais forte possível e, eventualmente, quanto mais tempo a gente demora, mais pessoas vão morrendo pra progressão final da história. Então, assim, você consegue criar um clímax e um momento de empatia por aqueles personagens e dar uma progressão trágica pra eles, onde cada um vai morrendo aos poucos até chegar lá, porque é muito longe. E você vai se preocupar com recurso, com comida, com descanso, com caralho a quatro, com gente ficando doente, com gente morrendo, por causa da progressão que é longe, e você não tem meio de transporte pra chegar lá. Então, vai ficando pra trás os mais fracos ou os mais debilitados. Ficaria muito melhor! Ficaria, tipo, muito mais entendível. Não precisaria do Randandan. Não precisaria.
Tipo, o momento trágico do final de chegar e morreu, não tem mais o que fazer, e os dois casalzinhos chegando no final e falar, a gente perdeu, pelo menos daria um pouco mais de sentido nessa jornada dessa progressão trágica. E não todo mundo, eu vou te matar, eu vou te... Mas não, o Samba Game é uma merda, um lixo, uma bosta, que não consegue ter um pingo de inteligência pra fazer algo que não seja Ed, trevoso, malvado. E ele queria fazer isso. Mas aí seria eu sendo ilógico com a obra, porque a obra não iria fazer uma progressão dessa. Ela precisa ser malvadinha, Ed, trevosa até o final por conta disso. É simples assim. Ela dedica a vida dela a essa amizade. É porque não existe vida fora do jogo do rei nesse universo, né? O moleque participou de um jogo do rei passado, e aí ele só meio que aleatoriamente foi jogado pra essa nova escola. Por quem? Ele fez a matrícula dele? Porque ele não tem pai nem mãe. Enfim. E aí tem o moleque que gosta do cabeleireiro, aparentemente apaixonado pelo cabeleireiro, que tem aquela cena ridícula dele com o chapéu no tronco do cara sem cabeça. Ridículo não. Muito engraçada essa cena. Muito engraçada. Isso é arte. É engraçado. Enfim, aí a gente tem que acreditar que esse cara que esse moleque é muito amigo do Teru. Aqui eu não faço ideia. Não teve nenhuma cena. Não teve nenhum momento. Eu nunca vi esses personagens conversando antes. Todos os personagens... o pessoal da sala tem um pensamento estratégico rápido, foda. Tipo, chegou esse jogo, eles já fizeram um esquema levando em consideração a ordem dos lugares e quem ia fazer o quê, quem ia sacrificar pontos, quem ia dar ponto pra quem ia manipular a vilã daquela maneira. Péssimo. É foda, cara. Os caras são muito rápidos e muito inteligentes. Que nem a outra menina que tava investigando e que investigou o jogo do rei, anotou pistas na primeira vez que ela viu o jogo do rei. Porque tem uma cena, um flashback daquela primeira vez que se reuniu todo mundo numa pracinha, antes de começar o segundo anime, dentro do anime. Na pracinha que e ela falou, eu vi aquilo, e eu anotei como uma pista. Já? Nem sabia o que estava acontecendo. E ela falou, investigou o jogo do rei. Enfim. Agora, o que tá mais me irritando nesse momento, eu não sou um cara de lógica, vocês sabem, minha cabeça não pensa com lógica e eu sou burro. Mas, tem hora que o rei considera a pessoa, como por exemplo, naquele momento que todo mundo é punido no outro jogo, todo mundo é punido por chorar. É muito melhor. Isso significa que o rei sabe o que as pessoas fazem fora do celular. Beleza. Mas tem um momento, licença, tem um momento que o rei considera a pessoa o celular. Como por exemplo a menina pega o celular do cara e bloqueia o rei. E o moleque é punido, não ela. Então o rei considera a pessoa só tudo que acontece pelo celular. E aí? É qual? Mas aí é fácil, porque o vírus é cibernético. Qual é a forma de conexão pra fazer o check? Celular. Você não tá fazendo check, morre. Vamos lá, Jogo do Rei, episódio 10. É incrível como o Jogo do Rei não tem um episódio que a gente possa dizer, esse aqui foi um pouco melhor. Não tem, são todos péssimos. É inacreditável. Dessa vez, e isso é uma coisa bem engraçada desse Jogo do Rei, do segundo Jogo do Rei, né? Porque no primeiro Jogo do Rei, como eu já tinha dito antes, me deu até a impressão que ele tava trabalhando questões de sexualidade na adolescência. Tava. Porque boa parte dos jogos tinham a ver com quem gostava de quem pegava quem, quem transa com quem, e tudo mais. Tinha a ver com isso. Ele tava meio que trabalhando isso. Óbvio que não tava, era só fanservice, mas enfim, dá pra interpretar. Esse meio que joga isso pra lá, e é só pornô gore muito ruim, porque pra quem gosta não tem nada ali. Mas é uma tentativa muito pífia. E os jogos são muito estúpidos. E tem esse jogo apesar que esse jogo eu vou dizer, melhor do que jogar um dado e o número que sair morrer. O jogo não é... Os caras têm que sair correndo. Eu vou falar de novo. A ideia do jogo é a melhor ideia de todo o Soma Game. Porque é a única ideia. Porque é o único jogo que tem uma ideia. Agora, né? E tal. Né? Só que ele consegue não construir tensão numa corrida, uma literal corrida contra o tempo. Os personagens param, sentam, conversam, tem uns momentos bonitos, tem uma forçação de barra de um romance com a personagem que eu vi esse cara interagir 2 vezes na história inteira, sabe? Parece que ninguém tá com pressa de verdade. O Nobuaki é muito Jesus. Não dá pra acreditar. Só que ele é muito Jesus também. Tem um momento que ele carrega a menina nas costas por muito tempo, falando, não posso abandonar uma colega sabendo que ela pode morrer. Ele não conhece essa menina direito. Tudo bem, é o sentimento genérico, digamos assim, de proteger um ser humano. Mas, sei lá, não tem... Isso é ficção, tem que ter alguma relação, tem que ter algo ali que não foi construído, né? E... Ai, cara, o que eu ia falar? Ah, sim, ele é super Jesus, ele tá aí salvando todo mundo, ele é o melhor ser humano que tem. Aí o moleque que foi jogado de uma escada e aparentemente isso é equivalente a um ataque do coração, talvez. Se tivesse quebrado um pé dele, arranja uma desculpa melhor, porque ele só caiu, o moleque caiu da escada, foi jogado da escada.
e ficou mal. Ele não ficou com uma perna quebrada, não ficou com um dedo quebrado, não ficou com dor numa costela, alguma coisa assim. Ele ficou mal. Mas o moleque cai na água, o Nobuaki vai lá salvar, e aí tem todas aquelas ilusões do caralho a quadro, e o Nobuaki solta o moleque, né? Porque ele não é animado. Não é animado pra parecer que ele que escapou, que o moleque se debateu e soltou. Ele solta. Ele soltou o moleque. Foda-se. E depois ficou, eu não consegui salvar Tá uma dead. pessoa de novo. Tá dead. Tá dead. Acabou. Vamos lá, GG. penúltimo episódio de Osama Game. E mais uma vez uma relação entre personagem que a gente simplesmente não viu acontecer. Mas como essa é uma história... A ideia desse negócio também passa muito perto aqui do Isekai, né? De Wish Fulfillment. Então o moleque é o melhor ser humano do mundo e é muito bonzinho e é sempre bondoso e sacrifica pelos outros. E mesmo sempre se sacrificando pelos outros, ele sempre vive, tem alguma coisa errada aí. Que nem aquela vez que ele mergulhou e pegou o moleque na água e soltou e se sentiu mal por isso. Ah, mas o Randandan ele não Enfim, sobreviveu, e aí, não, como, tá? como ele é muito bonzinho e sempre se sacrifica pelos outros, todas as mulheres querem ele. Aí agora a mina tá apaixonada por ele. Por quê? Eu não sei muito bem. Ela fez um Porque checklist de o prós pau e contras, dele como ele é um ótimo ser humano. é pau de Estou mel. apaixonada por ele O agora. famoso pau de mel. Uma bosta. E fica todo vá. mundo correndo pra trás o tempo todo. E puta que pariu. Acontece um mundo de coisas no período entre o aviso e a primeira punição. E aí depois pula pra segunda punição. Suponho que eles só continuaram Porque tem o correndo. mesmo nome né? de Foram 8 horas do muito autor, chatas. também. Eles só cortaram. As primeiras 8 horas também eram muito chatas, né? Mas eles não cortaram. Inclusive vai ter o quê? 3 punições só? É isso, né? Uma às 8 da manhã, começou meia-noite. Uma às 8 da manhã, uma às 4 da tarde. Então 8, 16, 24, né? É. Não é isso? Aí meia-noite tem uma última punição? Enfim. Quanto a ao menina meio tá apaixonada, Game, todo mundo corre pra trás, todo mundo se sacrifica. Mais do que Só tem My System I Right. 2 tipos de reação aos jogos, que é ou heroicamente se sacrificar, ou virar um maluco psicopata e fazer de tudo para outras pessoas morrerem. Não tem a possibilidade no jogo do rei, Isso que aparentemente. a ideia que eu dei é péssima. A ideia que eu dei foi péssima. É completamente incoerente com o Sama Game. Da pessoa, sei lá, fazer alguma coisa pra causar a morte de outro se sentindo mal por isso. Todo mundo que vai fazer algo pra causar a morte de outro vira um maluco psicopata pra Yandere. depois ele morrer Yep. implorando pela vida e a gente não tem dó, né? Bem, Porque não pode decidir por si mesmo se você aprova as ações de alguém. A história decide pra você e você, bom, agora você odeia esse cara e depois você vai ficar muito feliz que ele morreu. Enfim. Agora, a segunda parte do episódio é muito engraçada. O que é aquela armadilha da menina, da Natsuko? Ela escondeu um pequeno buraco pro cara tropeçar? É. E aí o cara tropeçou e não consegue mais levantar? E aí esse pequeno buraco dá a alavanca o suficiente pra menina conseguir, sozinha, quebrar a perna do cara ao meio? Peraí. Eles estão há 24 horas correndo. Se depois de 24 horas de eu correndo eu tropeço, eu não levanto mais. Temos lógica aqui. Temos lógica. Calma lá. Calma lá. Quer criticar, critica direito. Tenho Olha dito. aquela. O lugar é totalmente plano, até que a história precisa que tenha penhascos gigantescos, infinitos. Tudo bem que essa é no alto da montanha, mas não tem uma explicação visual pra você entender que eles estão correndo do lado de um penhasco. Eles não estão correndo do lado de um penhasco. Eles estão correndo entre árvores. O lugar é plano. Mas aí, de repente, não é mais plano. Tem um enorme penhasco na frente deles. Do lado, aliás, né? E aí alguém tropeça e cai como se fosse Looney Tunes. É uma maravilha. Chegou. Vamos pro episódio final. O episódio final, obviamente, é uma bosta, porque esse anime é uma bosta do começo ao fim. Sim. E nem pra ser aquele episódio que os caras guardaram uma grana pra ficar uma animação foda. Dá pra perceber que tem um certo esforço no final, em algumas 3 cenas, de fazer um momento Sakuga, sabe? Uma cena de uma discussão, que normalmente a animação de Osama Game é um bagulho meio cena estática, assim. PNG sendo movido na tela, sabe? Tá, Tem uma tudo cena bem. de uma discussão que a menina faz um movimento muito maior do que a média de Osama Game, mas continua horrível. Ok, né? você tem um E ponto. continua com as decisões maravilhosas, as decisões que Sim. esse anime toma. É incrível como o Osama Game consegue errar cada uma das decisões que ele decide tomar. Sim, A decisão idiota Ele só final, erra. porque o problema do final do anime é um problema gerado no segundo episódio. Mas a decisão maravilhosa final de Osama Game é que o último jogo é um jogo de corta em parte do seu corpo e forma um boneco humano. E o moleque da boina enlouquece. E assim, a menina vilã, ela sumona, brota do chão, ela planta e colhe uma motosserra. E é maravilhosa a cena, onde o moleque tá enlouquecendo e a menina fala, você pode usar isso aqui, ó. Por acaso, eu tinha uma motosserra. Ora, muito ora. maravilhoso. É sempre bom maravilhoso. andar com uma E aí o motosserra moleque por aí. corta a própria perna, a cena é toda uma bosta, é tudo muito ruim. Mas o problema central de Osama Game é realmente a decisão de ter intercalado as duas histórias e não ter sabido conduzir. Porque o conceito
aparente do episódio final é um episódio que depende 100% da gente se importar com as relações desses personagens. Não só dos personagens do presente, como dos personagens do passado. E... assim, é um conflito de quem vai sobreviver e de por que sobreviver, que depende de a gente acreditar que a menina Riona, é o nome dela, a menina de cabelo mais claro, acreditar que ela se apaixonou pelo Nobuaki, e depois, no fim, a gente comprar o twist que, na verdade, a Natsuko era sinceramente apaixonada pelo Nobuaki. Sim. E não que ela era só uma maluca. Porque ele quer que a gente compre essa ideia no fim. Ela inclusive faz um discurso muito esquisito de é melhor matar a pessoa que você ama do que deixar que outra pessoa mate. Não, né? É melhor que todo mundo viva, na real. Mas, enfim, tá bom. Mas ela mata o Nobuaki e começa a chorar e eu te amava de verdade e tudo mais. E aí... só não é mais constrangedor do que a cena pós-créditos. Porque a cena pós-créditos eu só quero dar um abraço em quem fez. Mas eu chego lá. Tem um pós-vida. Tem um Nosso Lar, tá ligado? Nosso Lar. Nosso Lar é forte. Onde o momento final Nossa. do Lost. Onde eles estão todos num hall de luzes. No caso, no Lost é realmente um hall, acho que aqui é tipo um vale, não sei lá. Obrigado, Kitsune. Você me deu um spoiler de Lost. Todo mundo se Eu não sabia o final de Lost. Isso vai mudar minha vida? Definitivamente não. encontra. E é foda porque... como é que eu posso... Cringe. Todos os personagens se encontram no pós-vida. É cringe. E a gente tem que se emocionar com essa cena. Eu não faço ideia de quem é metade daqueles personagens. Também não me importa. Eu vou supor que inclua o cara e a mina que viajaram de trem com o Nobuaki e o moleque da boina. Eu fiquei tentando pensar quem era o moleque da boina. Mas esses são os personagens que parecem ter importado ao longo da história. E aí ele encontra também a Natsuko, então eu tenho que me emocionar com o reencontro no pós-vida e eles estão bem no fim. Tem. Essa menina... bom, eu não sei se existe um conceito bem. de céu e inferno nessa Tá história, bem. mas enfim. Existe. Mas o inferno. a cena dependia inteiramente da gente 12 episódios é um inferno. Porra, Saber tem um quem é quem. conceito. e acreditar na relação deles. E não, você não acredita na relação de ninguém. Porque o anime se sabotou no episódio 2, onde ele decidiu, não, agora a gente vai cortar a história que nem começou direito pra contar uma outra história meia boca, de um jeito meia boca, cortando várias partes como um resumo, pra depois a gente voltar pra esses personagens e já a gente supor que todo mundo se gosta, sendo que a gente passou 7 episódios sem ver nenhum deles. Pô, mas aí que tá, cara, porque, tipo, se você tem a estrutura de contar 2 histórias em uma, dá pra fazer? Dá pra fazer. Usar essa ideia de Osama Game é possível? É. Só que você tem que saber o que você tá fazendo. E aí você cria empatia ou constrói o personagem pela ação. Não pela... bem, pela ação do momento, né? Dá. Mas você fala, pô, não tenho empatia do personagem. Vou ver a ação, né? A execução da ação em tempo real. É uma bosta? Como que eu vou me conectar? Não tem condição. Não tem condição. Tipo, então assim, o problema não é necessariamente a estrutura ou a falta de empatia. O problema é que a progressão da narrativa não faz o menor sentido. Causa e consequência não existe. Ação e reação ação não existe. Regras são quebradas a todo momento, são esmigalhadas a todo momento. Tipo, não tem nada que me faça seguir dentro da progressão narrativa, porque não é nem só estereótipos e personagens. Tem, ou melhor, deveria ter estereótipo e personagem, mas os jogos não me cativam. A sensação de perigo ou o revés de cada ação ali simplesmente acontece, ou não acontece. Ou acontece ao meu prazer pra fazer sentido dentro daquela não lógica daquele mundo. Então, o problema não é só falta de personagem. Eu não teria problema de ter apenas um bando de estereótipo ali, mas que as ações fizessem sentido ou as consequências de tudo que rolou ali fosse minimamente entendível, fosse verossímil, fosse crível, fosse gostável, tivesse importância, nada disso. Não tem nem jogo direito. Pois é, Rafa. Então, assim, o personagem é o menor dos problemas aqui. É o menor. É tudo horrível. Mas aí tem a cena final, a cena pós-créditos, que é triste e também não parece fazer muito sentido com o que a própria história falou no episódio final. Porque o episódio final esclarece, se é que eu posso usar essa palavra, esclarece que é as duas coisas. É um vírus de verdade, o organismo vírus, porque ele mostra aquelas imagens de microscópio do vírus se multiplicando e tal. Então é um vírus que entrou nos computadores e virou um vírus de computador. Eu não sei quem escreveu isso, eu não sei se a pessoa tá ligada que chamar de vírus no computador
é modo de dizer, né? É uma nomenclatura. O mouse que a gente usa no computador não significa que tem um rato lá dentro. E que as pessoas colocaram um rato num plástico e a gente tá movendo um rato. Ah, não, peraí. Não é que lá dentro. Lá dentro é o cursor, né? Por fora aqui é o mouse. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ser chato. Hardware, gente. É só um nome, vírus. As coisas não são a mesma coisa. Mas enfim, esclarece isso e diz que, na verdade, a solução pro jogo do rei é todo mundo morrer. Porque o vírus, que era um vírus de verdade, e virou um vírus de computador, passa pras pessoas Sim. como um vírus de verdade. Sim. E se você continuar vivo depois de vencer o jogo do rei, você vai pra algum outro lugar e você vai começar um novo jogo do rei. Sim. Porque eu acredito que o seu vírus de verdade vai voltar a ser um vírus de computador e entrar no celular e se espalhar pros celulares das outras pessoas. Eu não sei, eu realmente não sei. Mas todo mundo morre na história. A menina se suicida. A menina vai pro mar, arrasta o corpo do homem que ela ama por algum motivo que eu nunca entendi muito bem e morre. Ah, mas porque você não E viu aí tem um novo jogo do rei. School Days. Um moleque qualquer e ele vê no celular o recado do jogo do rei. Isso já não faz sentido. Mas eu só quero dar um abraço, seja lá quem for que... Não, isso faz sentido. Foi estabelecido. Pelo menos isso eles respeitaram, porque se é um vírus de computador que gerou um bug e esse bug se espalhou pro mundo inteiro, um jogo sendo jogado não interfere que outros existam. Então se torna algo endêmico. Isso eu não posso reclamar. Isso é coerente. Eu posso dar um bom voto de coerência pra alguma coisa na história. que escreveu e que escreveu naquele ponto supondo que ia ter uma continuação. É. Mas eu quero dar um abraço muito longo. Muito longo. longo. Eu quero nunca deixar de abraçar essa pessoa. Sério? Porque é muito triste Quero que a fazer pessoa outra acredite que coisa. vai ter uma continuação. Mas se tiver, eu quero continuar abraçando essa pessoa até fazer essa pessoa morrer asfixiada pra impedir que isso aconteça. O que não vai impedir, porque o vírus vai continuar sendo passado pra outras pessoas. Justo, faz sentido. Chega, tchau, falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Tá aí. Deu pra desabafar um pouco? Um pouco. Mas isso não importa. O Summer Game é patético. É patético, é... Não é. Deixa, desistir. Desistir. É isso, cara. É isso. Esse foi o Summer Game, essa porcaria, e acabou. E assim como o anime, e todo mundo morreu